Toda vez que eu penso em perdão, toda vez que eu falo da minha capacidade ou da minha incapacidade de perdoar, eu estou falando intimamente, primeiramente, da capacidade que eu tenho de me reconciliar comigo. Porque se eu não me reconcilio comigo, se você não se reconcilia com você, dificilmente a gente será capaz de se reconciliar com os outros. Perdoar é reconciliar-se. Eu preciso perdoar em mim o Fábio que não deu conta de muitas coisas. Você precisa perdoar em você a mulher, o homem que tantas vezes não foi capaz de cumprir com aquilo que lhe foi pedido. Perdoar é você viver reconciliado consigo. É a primeira instância de todo perdão. Aliás, a instância de toda a realidade humana tem origem em cada um de nós. Isso não é um pensamento egocêntrico, não é uma forma irresponsável de compreensão da realidade, não. Sempre que você quiser compreender o mundo, compreenda-se. Sempre que você tiver o desejo de ter um olhar sobre uma determinada realidade, veja-se. É você, eu. Precisamos diariamente fazer a mesma cena. Colocar à mesa ou na cama, onde você se sentir mais à vontade, as fases da vida. Autoconhecimento é isso. É você ter a oportunidade de saber quem foi você quando criança. Quais eram os seus medos. Quais foram os primeiros momentos mais difíceis da sua história? Quem estava do seu lado? O que você ouviu dessas pessoas? O que lhe traumatizou naquela época? O que lhe libertou também naquela época? Tudo aquilo que nós fomos, nós precisamos tomar conhecimento. Porque às vezes nós queremos perdoar hoje, mas nós não temos a autoridade para perdoar. E você vai entender isso. A autoridade só nos chega através do conhecimento. Eu só posso perdoar algumas fases dentro de mim e me livrar dos pesos que elas me impõem nos dias de hoje, se eu tiver condições de conhecer isso. A psicologia nos ensina isso. O que é o trauma? É uma realidade que não cabe dentro da gente. O trauma é todo e qualquer acontecimento que a nossa emoção ou a nossa capacidade emocional não é capaz de resolver naquele momento. Claro que na infância, volto a dizer, por não termos os filtros da maturidade, os filtros da inteligência, do discernimento, do bom senso, nós somos muito mais facilmente traumatizados do que na vida adulta. Hoje, quando você sofre uma perda, quando você sofre uma ofensa, uma traição, você tem recursos emocionais que lhe ajudam a sair disso. Você tem amigos que vêm, lhe falam, lhe convidam a sair. Você tem os recursos da sua profissão. Você pega alguma coisa para fazer, vai ocupar a sua mente, vai tentar reconstruir o fato dentro de você e você segue. Eu sei que a fórmula não é mágica. E se fosse, nós não acreditaríamos nela. Eu nunca acreditei nas fórmulas mágicas. Mas essa fórmula é eficaz. Se você escolher perdoar, por mais difícil que seja, se você escolher arrancar de si, da sua mente, os sentimentos nocivos, estragados, que tantas vezes geram a sua conduta, a sua maneira de pensar, de falar e de sentir, você obterá um resultado lindo. Você chegará com muito mais facilidade a essa versão nova de si mesmo. É o que eu desejo, do fundo do meu coração. Você continue inédita a si mesma, para si mesma, buscando no seu dia a dia pensar as realidades que ainda precisam ser perdoadas, as pessoas que ainda precisam ser reinterpretadas, para que tudo isso deixe de ser um entrave na sua realização pessoal.
Eu tenho um profundo respeito pela condição humana. A mim sempre foi muito instigante ter a oportunidade de chegar ao cerne de uma pessoa. É claro que tudo aquilo que nós enxergamos de fora é apenas uma parte, é apenas um detalhe do todo que aquela pessoa é. Quando nós estamos diante de uma pessoa, nós não temos ideia de tudo aquilo que fez parte da sua história, de tudo aquilo que foi metabolizado, bem vivido, esquecido, ou então colocado no lugar da memória que nos ajuda. Mas também não temos ideia de quantos fracassos aquela pessoa carrega em si. Quantos sofrimentos, quantas lutas, quantas batalhas. Eu nunca tive a compreensão de destino na minha vida ou na vida de quem passa por mim. Eu sempre gosto de entender como um processo de liberdade que às vezes me aparecem com mais facilidades, mas eu tenho liberdade de escolher. Eu escolho aquilo que me faz mal, eu escolho aquilo que me faz bem, e o destino a gente vai construindo assim, Adriana. A gente não tem controle de tudo, mas a gente sabe que quanto mais conscientes a gente estiver, quanto mais a nossa intuição estiver aberta, e isso é um fruto da espiritualidade, você ter a sua intuição mais dilatada, nós chamamos isso de estado de presença, né? Que é quando você está de fato onde você está. Você tem a percepção das pessoas. Você consegue saber se aquela pessoa é do bem ou não, se aquilo é bom para você ou não. Então esse estado de alerta é o primeiro passo para que as nossas escolhas sejam mais favoráveis. Então eu acho que viver é sempre escolha. Não tenho o controle do que eu escolho, mas eu faço de tudo para escolher bem, porque eu sei que quando eu escolho bem, o retorno disso é mais favorável. Quanto mais a gente vai se compreendendo, mais a gente vai se tornando livre, inclusive para chegar à conclusão de que levar este peso não é inteligente. Por que às vezes é tão difícil você convencer uma pessoa de jogar o rancor fora? Porque a pessoa que precisa decidir ainda não é a adulta de hoje que a gente pode enxergar. Quem precisa ser convencida é a menina que um dia foi machucada, que um dia foi magoada, que um dia foi abandonada, que um dia foi traída. Sim, são as fases da nossa vida que nós precisamos mergulhar nas águas do perdão. Às vezes eu me encontro com algumas pessoas com quem eu me desentendi na vida e elas tentam lembrar o que aconteceu. Eu tenho, graças a Deus, uma lembrança curta para o que não foi bom. Como é que foi mesmo? Por que a gente brigou? Qual foi o motivo? Não lembro mais. Sinal de maturidade. Sinal de que quem deixou de mandar em mim, quem deixou de dar ordens a mim, é a criança. Você poderia dizer, padre, isso só é possível quando eu faço uma terapia? Não. A terapia é até um momento muito importante deste processo. Mas eu tenho aprendido, e isso para mim é vida espiritual, que não tem nada a ver com religião. Vida espiritual não é um privilégio de religiosos. Vida espiritual é tudo aquilo que me inspira, tudo aquilo que sopra sopro dentro de mim, que me mantém em pé. E a pesquisa humana, a busca por si mesmo, é o exercício mais bonito de vida espiritual que nós podemos fazer. Toda vez que eu tento me conhecer, toda vez que eu tento me investigar, que eu passo essas fases da vida tentando entender, como é que eu faço isso? Conversando com a minha mãe, conversando com meu pai, com os meus irmãos mais velhos, com quem me viu numa fase em que eu não era ainda capaz de me ver. Quando o processo é muito inconsciente, às vezes a pessoa não sabe que ela está fazendo isso. Às vezes aquela dificuldade que nós conseguimos identificar hoje, como eu disse no início, eu olho para você e eu vejo a mulher que você se tornou. Mas eu não faço ideia de quem lhe comanda.
Quando eu tenho uma parte de mim que não foi devidamente curada pelo perdão, quando eu não me reconciliei com isso, eu tendo a ser muito domado por isso. E às vezes isso é uma forma que já se tornou consciente. Então a pessoa sabe que ela se sente assim e ela achou confortável se sentir assim. Porque daquela forma ela consegue chamar a atenção das pessoas. Requer perda, né? Requer saber perder. Então tá bom, eu vou abrir mão desse coitadinho que eu sou, desse menino que o tempo todo está chorando, pedindo atenção. Consequentemente, fico mais na necessidade de agir, de tomar decisões. Essa semana, Adriana, eu estava falando, não tem muito a ver, mas eu vou trazer porque é uma forma de explicitar o quanto muitas vezes nós somos comandados pela criança que somos. Eu digo que eu tenho profundo amor por arquitetura. Eu amo uma casa bonita, eu amo uma igreja bonita, um teatro bonito. Mas eu comecei a observar que quando nós adultos sentamos com os arquitetos para fazer um projeto da nossa casa, quem senta com eles geralmente são as crianças carentes que ainda somos, que precisam de muitos metros quadrados para se sentir bem na vida. E eles nadam de braçada, porque aí constroem casas enormes que vão nos dar uma manutenção terrível e a gente vai usar alguns poucos metros quadrados daquele ambiente. Mas na verdade a casa muito grande, a casas com portas enormes, com salas imensas que dá para abrigar 70 famílias lá dentro, é um pouco fruto da decisão da criança imatura que está dentro de nós. Porque se eu estivesse, claro, eu posso muito bem ser livre e querer uma casa grande. Mas aí é o adulto que está decidindo. Não é a criança carente que nunca teve nada e que agora tem, que precisa mostrar para os outros que ela é poderosa, que ela subiu na vida, que ela venceu a pobreza. Não, é disso que eu estou dizendo. Um trabalho que a gente precisa fazer com muitos, e eu faço isso comigo o tempo todo, e muitas pessoas que me procuram para uma direção espiritual, é isso. Tenha coragem de reconhecer em você aquilo que é cômodo manter. Há pessoas, eu acho que quem nos assiste sabe muito bem do que nós estamos falando. Descobriu o estado de vítima como um lugar confortável, porque é a partir daquele estado de vítima que ela chama a atenção das pessoas. Mas isso não é viver. Isso é semi-vida. Viver é você ficar livre disso. Inclusive para, no momento se você quiser fazer um charme, chamar a atenção de alguém, você está livre e consciente disso. Olha, eu vou fazer um charminho aqui para chamar a atenção do meu marido hoje, ou do meu namorado, da minha namorada. É livre até mesmo para decidir isso. Mas quando isso é um processo inconsciente, é muito sofrimento, porque a pessoa tem aquela postura e não sabe exatamente como fazer para mudá-la. Então nós, na experiência de perdoar e sermos perdoados, eu não tenho dúvida, quem perdoa, embora a voz seja do homem de hoje, quem está de fato perdoando é a criança que em mim ainda tem necessidade de chamar atenção para as suas dores, para os seus traumas, para os seus sofrimentos. Quando eu consigo, por meio da reflexão, do entendimento, entrar em acordo com essas fases e dizer, está tudo certo. A vida não me deve nada. Está tudo certo. Eu preciso perdoar para seguir. Não faz sentido ser um homem magoado, ser uma mulher magoada. Não é inteligente. Obrigado pela sua companhia. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.
Alguns escritos orientais dizem que uma pessoa que está um pouco mais evoluída na sua consciência conserva sua raiva por 1 minuto. Uma pessoa comum conserva por meia hora. E uma pessoa ainda não tão evoluída na sua consciência conserva sua raiva por 1 dia e 1 noite. Agora, uma pessoa cheia de mágoas, ela se lembra dessa raiva até o dia de morrer. É humano sentir raiva. Faz parte da vida. Mas nós devemos esquecê-la rapidamente. Não devemos alimentá-la, nos lembrando dela, nem remoendo acontecimentos passados, porque a raiva causa uma grande inquietude interior. Somos as primeiras vítimas da raiva que sentimos. Ela nos queima por dentro, tirando nossa paz, obscurece os nossos pensamentos, distorce nossas percepções. A raiva acumulada, guardada por um pouco, aqui e ali, nos prejudica muito e nos afasta de Deus, de nossa verdadeira essência, de nossa bondade e compaixão. As pessoas pensam que alguém ou algo lhes provoca raiva, mas essa raiva já existe dentro de nós. Ela é criada e mantida por nós mesmos. Se você sente raiva, não pode culpar a ninguém, a não ser você mesmo. 6 tipos são as pessoas tristes. Aquelas que têm inveja dos outros, aquelas que odeiam os outros, aquelas que estão descontentes, aquelas que vivem da fortuna dos outros, da alegria dos outros, que não criam as próprias, aquelas que são desconfiadas e aquelas que têm raiva. Verdadeiramente, é a raiva que produz as outras 5 condições que causam a tristeza. E esta raiva assume muitas formas, muitas facetas como aflição, ressentimento, contrariedade, mau humor, aspereza, animosidade, explosões de raiva, ira, rancor, crises de choro, soluço. Muitas vezes as lágrimas não são sinais de fraqueza, mas a força da raiva. A raiva envenena o corpo e a mente. Ataques de raiva e de mau humor produzem danos sérios nas células do cérebro. Envenenam o sangue, porque liberam toxinas negativas, que fazem mal à nossa saúde. Causam insônia, depressão, pânico, suprimem a secreção de sucos gástricos e da libes nos canais digestivos, criando gastrites, úlceras, esgotam a energia, nossa vitalidade, causam problemas cardíacos, provocam velhice prematura e encurtam a vida. O que a raiva não faz com a gente? Quando você se zanga, sua mente fica perturbada e isso reflete em seu corpo, que sente os distúrbios. Todo o sistema nervoso se agita e você se enerva, perdendo a harmonia, a eficiência de agir, o vigor e o entusiasmo. A raiva é uma energia poderosa que precisa ser dissolvida para que você possa ser mais livre e saudável. Colocar a raiva para fora apenas agrava esta emoção negativa e a faz crescer ainda mais. Se deixarmos isto sem controle, expressando nossa raiva cada vez maior, ela não vai se reduzir, e sim aumentar, gerando mais dor e inquietudes para todos nós. É verdade. Minha gente, é impressionante o quanto que a raiva nos emburrece. No momento que a gente sente raiva, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, da maneira como a gente age e as decisões que a gente toma. Às vezes, motivados por causa da raiva que nós estamos sentindo, nós nos prejudicamos para o resto da vida, porque a gente não é capaz de contornar a raiva que está sentindo, aí a gente diz o que não é verdade, a gente agride o outro com palavras que a gente não acredita, a gente manda embora da nossa vida pessoas que a gente ama, a gente machuca terrivelmente, e aquela raiva, quando passa, deixa esse rastro de destruição, porque às vezes a gente não tem a oportunidade de corrigir. Às vezes o que a gente fez, o que a gente falou foi tão sério que a gente julgou fora de forma definitiva pessoas que antes eram essenciais na nossa vida. E eu digo isso, minha gente, porque eu tenho encontrado muita gente, e encontro isso também em mim. Preciso dizer que esse discurso é para mim, antes de ser para você. Nós estamos ficando muito irritados nos dias de hoje. O contexto em que a gente vive é de muita irritação. Nós fazemos muito mais coisas do que fazíamos no passado, né? Se você pega uma pessoa que viveu há 30 anos atrás, ela tinha um dia a dia muito mais leve do que o que nós temos hoje.
Hoje as nossas crianças começam a ir para a escola com 3 anos de idade. Eu me lembro que a primeira vez que eu pisei numa escola, graças a Deus, foi aos 6 anos e meio, quando eu estava prestes a completar 7 anos. Até então a minha vida foi ser criança, não ter compromisso. Minha mãe nunca colocou a gente para fazer nada nessa fase da vida. Era para ser criança, era para viver o ócio criativo que faz parte do nosso desenvolvimento humano. Tá certo, nós evoluímos, hoje a estrutura nos permite colocar as nossas crianças para aprenderem isso, para aprenderem aquilo. Tudo bem, os pais vão sendo capazes de discernir aquilo que eles querem para a vida dos filhos. O que a gente não pode negar é que muitas vezes uma criança que foi submetida a todos estes processos de responsabilidade desde muito cedo, ela vai ter um nível de estresse muito mais alto antes do tempo. Aí você tem aí crianças com 13, 14 anos já deprimidas, né? Ansiosas, obesas. Hoje eu estava conversando com um cardiologista, amigo meu, ele estava me dizendo o quanto que é comum hoje você ter crianças com hipertensão. Por causa dos hábitos, né? O que gera a hipertensão? São as maneiras como a gente vive. É o que a gente come, é o nosso dia a dia. O batimento fica acelerado por causa do nosso ritmo de vida, né? E ele estava dizendo, não é nenhum problema colocar as crianças para suas aulas de inglês, para os seus cursos, para música. Música é até o contrário, né? Eu acho que é uma atividade que descansa mais do que cansa. Claro, se a criança gosta, porque tem aquela mãe que sempre quis ser pianista, né? Ela não conseguiu tocar nem um parabéns para você. Aí a pobrezinha da filha, que detesta piano, vai ter que ser pianista, porque a mãe quis ser. Já encontrei muita gente assim, que impõe esse fardo sobre os filhos, né? Aí aquilo que deveria ser uma atitude de lazer e relaxante, porque a música é isso, concorda comigo, Christian? Por mais que você tenha a sua disciplina de aprender, de estudar, você sempre encontra nessa disciplina e nesse estudo um prazer, porque você ama a música. Agora coloca uma pessoa que não gosta de música para estudar música para você ver. É uma tristeza. Colocar a pessoa certa no lugar errado, às vezes, é um crime que nós cometemos contra aquela pessoa. E nesse ritmo de vida que nós vamos, né, de atribuir muitas responsabilidades cedo demais para as crianças, nós vamos imprimindo nelas uma carga de responsabilidade que vai gerando um estresse. Então hoje também nós já somos vítimas disso. Nós queremos fazer muitas coisas, nós queremos carregar o mundo nas costas, nós não sabemos mais dizer não, tudo a gente quer fazer, tudo a gente vai, tudo... E daqui a pouco a gente já não tem mais qualidade para viver. É por isso que a gente precisa saber criar esse espaço de descanso, de relaxamento, né? Você criar o seu espaço de meditação. Por isso que a oração faz tão bem ao coração humano. A oração é o momento que você esvazia a sua mente para enchê-la de coisas boas. É você na presença de Deus, seja alimentado pela sua palavra, seja alimentado por um salmo, através de um texto de meditação, através de um livro, né? A Canção Nova tem tantos instrumentais para isso. Mas a gente vai minando essa força da raiva. Nós vamos diminuindo o nosso nível de estresse. Cumpre coisas boas para a sua vida. Ouça coisas boas. Músicas que te descansem. Palavras que façam bem ao seu coração. Muda os seus hábitos. Coloque na frequência do seu coração um ritmo agradável. Viva com mais prazer, né? Tenha mais tranquilidade, aprecie mais a vida, saboreie mais a vida. Nós às vezes fazemos tudo muito corrido e fazemos os que estão do nosso lado viverem neste ritmo alucinante também. E aí a gente vai perdendo a graça, a gente vai ficando cada vez mais irritados, difíceis e aborrecidos. Hoje eu vivi uma situação que me fez pensar muito sobre o poder que a gratidão tem de reorganizar dentro de nós aquilo que a gente viveu e que ficou... Eu gosto de comparar como se fosse uma peça fora da estante, né? A gente arrumou e sobrou. Alguma coisa sobrou e a gente não consegue encaixar. A vida emocional da gente é assim também. O trauma, né? A psicologia nos ensina que é justamente um acontecimento que não coube dentro da gente. Numa fase da vida eu fui traumatizado pela fala de alguém, por um acontecimento. Então eu não soube acomodar dentro de mim. Porque quando eu sou criança, eu não tenho os filtros da maturidade que me permitem não deixar que aquilo que está sendo dito, que aquilo que está sendo feito,
possa me machucar tanto. Por não ter esse filtro, eu acabo vivendo o trauma, que é a minha incapacidade de guardar de uma forma positiva aquilo que eu vivi. E chega um momento da vida que tudo isso vem à tona, né? As faturas do vivido sempre chegarão nas nossas mãos. E hoje eu estava pensando de como faz diferença, na hora que nós vamos viver essa organização, a gente ser movido pelo sentimento de gratidão, que é justamente uma forma de se perdoar, né? Às vezes a gente não consegue olhar para aquilo que a gente viveu, para aquelas situações em que a gente fracassou, em que a gente não teve condições de dar a melhor parte, de fazer da melhor forma. Então aquilo não cabe dentro de nós e a gente vai levando uma amargura e que não faz sentido, né? Porque a amargura que a gente sente hoje não corrige o erro do passado. Eu sempre gosto de fazer a diferenciação entre a culpa e o arrependimento. Essa incapacidade de guardar dentro de nós, de armazenar de uma forma harmoniosa o que a gente viveu, geralmente gera culpa. Então eu me sinto culpado porque eu não dei conta, porque eu fui reprovado, porque eu fracassei, porque eu não passei, porque eu não alcancei, a minha meta não foi cumprida. Ou então posso me sentir arrependido de alguma coisa que eu olho, reconheço que não deu certo porque eu errei em alguns pontos, não calculei bem, não fiz as melhores escolhas. Então o arrependimento, o arrependimento me proporciona novas oportunidades. A partir dele eu posso corrigir o presente. Nunca a culpa nos faz voltar para o passado que a gente não modifica. O arrependimento nos faz prestar atenção no presente que agora está diante de mim e que pode receber a minha intervenção. Eu estava pensando de como, no momento em que eu sou grato, eu chego à conclusão de que a vida foi como poderia ter sido mesmo. Eu não tinha as forças para ser forte naquele momento, eu não tinha sabedoria para escolher melhor. Então, à medida que eu vou reconciliando isso dentro de mim, que eu vou derramando a água do perdão sobre isso, né? Existe uma expressão bonita na mística que são as abluções, que são os mergulhos que nós fazemos das nossas realidades na graça de Deus, na crença, a crença que você tiver nesse sagrado que lhe habita. A gente vai ficando cada vez mais leve. Então olho para o que eu vivi e sou grato. Sou grato por tudo. Eu fico pensando, minha gente, se eu tivesse sido privado de todas as situações que me fizeram sofrer, certamente eu não teria alcançado nem 20% do que eu já alcancei de mim. Claro que eu estou longe de ser, de estar na minha melhor versão, mas aquilo que eu já alcancei de mim hoje me permite ser um homem feliz. E tudo isso é porque, de alguma forma, eu agradeci. Tive uma vida muito difícil, tenho até hoje, mas não reclamo não. Eu sou grato pela vida, por tudo aquilo que eu já consegui viver, por tudo aquilo que eu tenho hoje. Essa gratidão com a vida eu aprendo muito com a minha mãe, que sempre teve uma vida muito, mas muito difícil. Aliás, a história dela me inspira muito. E eu nunca vi, assim, na minha mãe um traço de rancor, de mágoa. E todo mundo que conhece minha mãe sabe, né? Ela tem um humor delicado, ela é engraçada, ela não precisa contar piada para fazer a gente rir. Muitas pessoas até num primeiro momento se aproximam dela porque é minha mãe, né? Mas depois que descobrem o ser humano que ela é, eu só fico pequenininho perto dela. Ela tem uma gratidão natural. Eu sinto que minha mãe colocou tudo o que estava desarrumado dentro dela na estante das emoções. Ficou tudo muito bem guardado. E hoje, quando olho para ela, eu tenho a oportunidade de ver um ser humano de bem com a vida mesmo. Me ocorre muito uma frase da tia Judite, que é a tia do Marcos Montenegro, que perdeu um filho, assim como minha mãe perdeu também. Ela contou toda a história, que é muito triste, e depois ela sempre finalizava assim, mas está tudo certo. É isso mesmo, acho que quando a gente vive essa reconciliação diária com aquilo que nos aconteceu, a gente não vai dormir com os ressentimentos.
E aí isso nos livra de nos sentirmos vítimas, coitadinhos de nós, olha como eu sofro. Porque na verdade esse é o grande, é o fato que nos paralisa, né? Quando a gente começa a se interpretar com vitimismo. Acho que fica muito mais leve a gente olhar para a vida, por mais difícil que ela seja, e ela é difícil para todos nós. Aí a gente olhar bem nos olhos dela e dizer: Dona Vida, a senhora não me deve nada, está tudo certo. Vamos continuar porque está tudo certo. Desejo do fundo do meu coração que nessa semana de Páscoa você tenha a disposição interior de mergulhar em você, identificar o que está morto e o que precisa receber o sopro de uma vida nova. Às vezes nós vamos vivendo a nossa vida sem muita reflexão. Eu falo muito isso, né? Nós somos muito mais reativos do que reflexivos. E é justamente a reflexão que nos faz compreender ou perceber aquilo que nós estamos errando. Não há uma outra forma de você identificar na sua vida se você está acertando com você, com os outros, ou se você está errando, a não ser refletindo. Que é justamente a oportunidade que você tem de jogar o olhar para dentro. O livro começa falando justamente disso. Em algum momento da nossa vida, a gente desaprende de olhar para dentro. Eu aprendi muito isso peregrinando. Minha amiga Fabiana sempre falava isso, que o peregrino é aquele que anda de fora, mas que também tem que andar por dentro. Os lugares por onde eu passo me sugerem entrar dentro de mim. E é verdade. Quando eu entro dentro de mim, eu tenho contato com as minhas verdades, com aquilo que às vezes está inconsciente em mim, eu não sei, mas acaba provocando reações na minha vida, porque o inconsciente, embora ele seja desconhecido, ele é extremamente atuante em nós. Eu tenho atitudes hoje que estão muito ligadas ao meu passado, e são inconscientes os motivos que me fazem agir assim ou assado. Claro, acessar o inconsciente é um assunto difícil de ser tratado aqui. Como podemos fazer isso? As terapias podem nos ajudar, mas eu preciso ter um modo de viver que seja terapêutico. Eu preciso ser também meu analista. Você precisa ser seu. Porque senão a gente fica vivendo sem saber exatamente quem somos, o que podemos, o que queremos. Quantas pessoas eu encontro pela vida que estão vivendo uma vida que não querem e às vezes estão infelizes porque nem sabem que não é essa vida que elas querem. Se acostumaram a ela, se adaptaram a ela. E o livro é justamente uma reflexão sobre isso. Eu coloco 2 personagens porque é romanceado. Então é um homem que está se preparando para ir trabalhar e de repente ele percebe que tem uma criança dentro do quarto. E como ele já está no estado de arrebatamento, ele não problematiza o fato de ter uma criança dentro do quarto dele. E ele começa a estabelecer um diálogo com ela, com essa criança, que é uma menina, que começa a fazer algumas perguntas para ele. Uma pergunta simples, né? O que você enxerga quando você se olha no espelho? E ele responde muito praticamente: meu corpo, né? Ela, mas o que tem além de tudo isso? E pronto, aí começa uma conversa muito interessante, que é um diálogo do homem com a consciência. A consciência é uma menina, uma criança, e eu quis dar esse simbolismo porque geralmente, quando nós acessamos a nossa criança, lá não existe muito disfarce. Nós somos muito verdadeiros quando somos crianças. E depois, à medida que a gente vai ficando educado, a gente costuma soterrar muitas das nossas verdades para que a gente... Então, às vezes, nesse processo de adaptação, para a gente ser aceito, nós abrimos mão de quem somos. E aí passamos uma vida inteira fazendo coisas para as quais a gente não foi feito, estabelecendo relacionamentos que não agregam. E esse homem vivia justamente isso, trabalhava demais, já não tinha nem tanto tempo pela frente, porque chega um momento da vida em que a gente tem mais passado do que temos de futuro. E ele precisava se fazer essa pergunta: como é que ele gostaria de gastar esse restante de vida que ele tinha? Não é justo a gente olhar para o tempo que a gente tem e nem saber quanto tempo a gente tem, sabendo que nós vamos desperdiçar aí mais 2, 3, 4 anos numa situação que a gente sabe que não é para a gente, que não nos faz felizes, que não nos realiza. E aí esse homem se encoraja a ir conversando com essa menina ao longo do livro. Claro, num primeiro momento cheio de resistência, porque todos nós não gostamos de ser desafiados quando nós
identificamos que não estamos coerentes, a incoerência é um desconforto. E aí, à medida que eles vão conversando, o diálogo vai abrindo a mente dele e ele vai entrando dentro dele, fazendo essa viagem interior que eu falava no início. Tão necessária, minha gente. A qualidade da nossa vida depende do quanto a gente se conhece. E é bonito porque quanto mais eu me conheço, mais eu encontro Deus que está em mim. O encontro de Jesus com a samaritana me fala justamente disso. Ele diz para ela, chegará um momento que não será aqui, nem ali, nem acolá que você vai encontrar-se com Deus. Mas é quando você viver e estiver em espírito e verdade. Isso é, quando você estiver em você, ali você terá a oportunidade de estar em Deus. E quando a gente está em Deus, os equívocos caem por terra. Porque eu acredito que a espiritualidade, a mística, ela justamente se presta a esse papel. Em nos fazer viver em nós. Conscientes, cada vez mais conscientes. Acho que a maturidade é isso, minha gente. É a capacidade de perceber o que nos envolve, a vida que nós estamos vivendo e ter liberdade de decidir se nós queremos ou não continuar assim. Boa oportunidade que a gente tem de proporcionar-nos mesmo essa proeza de renascer. Às vezes nós estamos tão necessitados de um sopro novo, de um novo ânimo, de uma nova forma de olhar. Eu gosto de viver para esclarecer. Eu gosto muito de cantar aquela música disparada. Eu vivo para consertar. Tudo aquilo que eu encontro de errado, eu gosto de ajudar a consertar. E fazer esse papel na vida das pessoas é muito, muito precioso. Saber que de alguma forma a minha palavra, a minha reflexão, aquilo que eu aprendi com Jesus, que faz parte da minha vida e que está tão integrado em mim, possa ajudar a libertar outras consciências também. Bem a sós, recobra teus cuidados já esquecidos, coloca ao colo o teu ser franzino, a tenra idade, os prados imaculados da divina infância, e conceda-te a delicada subversão de renascer. Quantos de nós precisamos aqui viver neste momento, agora quem sabe, sair deste sofrimento que não tem nenhuma redenção nele. Sofremos por sofrer, vivemos por viver, a gente vai vivendo pela metade. A gente vai vivendo como se fôssemos vamos fazendo da vida apenas uma experiência de metade. Dizem que na China há um rio chamado Rio Amarelo, diferente dos outros rios, porque este rio, ele acaba antes de morrer. Mas você poderia me perguntar assim, mas padre, qual é a diferença que existe entre acabar e morrer? Não é a mesma coisa? Não. Quando a gente morre, nós na verdade entramos numa nova perspectiva de vida, não é assim que a gente acredita? Então a gente não acaba, a gente continua na eternidade. A morte é apenas um momento de transformação. A gente se transforma em outra coisa, a gente entra em outra perspectiva, a gente entra em outra realidade. E o rio morre no mar. Isto é, ele deixa de ser água doce para se misturar nas águas salgadas. Então, aquilo que era rio morre no mar, isto é, transformou-se em mar. A água não seca, ela se mistura nas outras. E o Rio Amarelo, esse rio da China, ele não tem força para chegar ao mar. Então ele não morre, ele acaba. Ele vai secando. Ele não tem força para ir além. Ele não chega ao destino final. E veja bem você que o remanso das águas de um rio não tem outro significado senão levá-lo a morrer no seu destino final. Que não é uma coisa triste. A morte não é um acontecimento desastroso para o cristão. Também para o rio não é. Morrer no mar é chegar ao destino final, ao destino tão esperado. O movimento das águas não quer outra coisa senão lançá-lo para o seu destino final. Veja bem que um rio, ele só é capaz de chegar no mar à medida em que ele tem afluentes. Isso é, à medida em que ele tem outros rios que se juntam a ele, em que ele não está só, porque sozinho ele morre. Ele acaba antes de morrer. Sozinho ele não chega ao destino final. Quantos de nós também não corre o risco de ser esse rio amarelo?
A própria expressão já diz, né? Lá em Minas, quando a gente não está, ixi, eu amanheci meio amarelo. E esse sorriso amarelo, a gente fala, né? Sem graça, sem vida. Você hoje está com um sorriso amarelo. Isso é, está um sorriso que está acabando. Ele nem começa, já acaba. Parece que só sorri, né? Já acabou. Agora, o sorriso, quando ele é de fato, ele morre na alegria. Ele pode até terminar, mas ele não acabou. Ele morreu, isto é, transformou-se, iluminou os olhos. O sorriso de fato, o sorriso de verdade, é aquele que ilumina os seus olhos. Você percebe quando o sorriso é mentiroso, é quando ele é só na boca, aí ele é amarelo. Agora, quando o sorriso é capaz de ultrapassar os limites da boca, ele ilumina os seus olhos. E aí você nem precisa ficar com os dentes reganhados. A gente olha em você e a gente já percebe que há um sorriso nos seus olhos. Uma palavra a gente pode entender errado. Agora você nunca poderá me dizer, Padre Fábio, eu não entendi o jeito como você me olhou. Porque o olhar dispensa as palavras. Quando a gente olha, não é preciso dizer nada. Um olhar não engana. Um sorriso sim. Uma palavra sim. Não há equívoco nos olhares. E por isso, o olhar talvez seja a linguagem dos silenciosos. Daqueles que não precisam dizer muito para comunicar. Você, quando olha para o seu filho, você sabe muito bem o que você está dizendo. Quando você olha para o seu filho, você consegue reconhecer nele o que ele está lhe dizendo. Um único olhar, no meio de tantas vozes que condenavam, se torna capaz de reerguer, de levantar-se. Um único olhar é capaz de reerguer alguém que está caído. Eu gostaria muito, fundo do meu coração, que hoje esse olhar de Jesus pudesse nos encontrar também. Quem sabe para a gente ter coragem de levantar e não acabar. Quem sabe para uma nova esperança tomar conta do nosso coração, para que a gente seja capaz de esperar a morte, que é justamente o momento da nossa transformação. Porque sabendo viver, nós certamente saberemos morrer. Hoje é o tempo. Hoje é a vida. A vida não foi ontem. O que foi ontem já não tem mais poder de decisão sobre nós. Pode até nos influenciar, mas não é decisivo mais, porque já foi, já acabou. Agora, hoje é o dia de ser olhado. Hoje é o dia de descobrir que ainda tem jeito. Hoje é o dia de decidir-se. De quem sabe buscar um afluente. Se você hoje é um rio que está muito sem água, se hoje você não tem muita água para chegar no destino final, busque os afluentes. Só podemos chegar ao final se a gente tem afluentes. Se Deus está ajudando aí através de outros, se outras pessoas estão entrando na nossa história, se a gente se segura no outro, de fato, com responsabilidade, não para apontar o que foi de errado. Há quantos filhos, há quantos casamentos acabando, feito o rio amarelo? Sabe por quê? Porque falta água para fazer levar até o final. E águas são palavras que vão nos ajudando a vencer aos poucos, que vão nos ajudando a superar os obstáculos. Águas são palavras que muitas vezes são dadas e entregues sem nenhuma frase na boca, mas com olhares que nos animam a vencer o primeiro momento da história. Bem-aventurados hoje aqueles que são capazes de buscar os seus afluentes, de buscar uma boa influência na vida, de superar este momento de dor, de superar esse momento de tristeza e de descobrir que nisso já há uma felicidade. Que hoje a vida pode ser nova para nós. Que hoje a vida pode acontecer de maneira bonita na nossa história. Porque Jesus está aqui. Jesus é a certeza de que nós ainda temos solução. Eu sei que muitas vezes a gente desiste da gente mesmo, né? Eu sei que muitas vezes a gente olha para ele e não tem jeito, não. Esse bico está caído demais. Então não tem problema. Nasce outro. É só ter coragem de arrancá-lo. É melhor ser uma águia sem bico, mas sabendo que um outro está crescendo,
de que ser uma águia com um bico que é grande, mas que não serve para nada. Se tem uma coisa que é difícil na vida, é a gente experimentar a misericórdia pelo lado dos fracos. Experimentar a misericórdia pelo lado dos fortes é ótimo. É muito bom dar conselho, é muito bom dar dinheiro para quem é pobre, é muito bom ajudar quem precisa. Isso é maravilhoso, é quase uma vaidade ser misericordioso. Quero ver é a gente descobrir a graça e a alegria de de viver a misericórdia pelo lado do fraco. Quando eu tenho que assumir aqui nessa história, eu sou necessitado. É vergonhoso muitas vezes a gente abrir o coração e dizer: hoje quem precisa de ajuda sou eu, porque eu estou acabando. As minhas garras já não servem para nada senão para machucar. Não consigo apanhar nada de bom no mundo. Eu vou e tudo que eu pego é só carniça. Não consigo pegar nada vivo porque eu não tenho forças mais para retirar a vida. Não consigo mais me alimentar porque eu já não sou mais capaz de ter ali condições, habilidade. Aí a gente vive na carniça, a gente vive cultivando os mortos, a gente vive no passado, a gente vive na decepção e a gente não experimenta, não prova a beleza que há no outro lado. Sabe quando você se torna capaz de descobrir o avesso? Quando você olha um pano, fala: nossa, é engraçado, o pano do avesso ele é bonito também. Dá quase que para usar dos dois lados. Só que você precisa ver e descobrir a graça de olhar o avesso. Olhar a sua tristeza, por exemplo, do avesso. A tristeza do avesso é sempre uma alegria sendo preparada. O rompimento do avesso, precisou romper aquela relação que te fazia mal, que trazia dor, que trazia sofrimento. Você olha do avesso e você descobre: nossa, é a minha libertação. O sofrimento do rompimento é a minha libertação. Namorados e namoradas que estão aí se machucando há anos e anos e anos e não têm coragem de romper, não têm coragem de acabar. Amizades que às vezes estão nos destruindo, vícios que estão nos destruindo. Olha do avesso o sofrimento do rompimento e você descobre a sua libertação. Veja a humilhação pelo lado do avesso e você descobre a virtude. E aí sim, a gente vai se tornando sábios, porque a gente descobre que há um jeito diferente de enxergar o mundo. Há um jeito diferente de ver aquela mesma história, só que agora com os óculos de Jesus. Antes era desesperador, agora não, porque a gente olha com os óculos de Jesus. Antes era impossível amar aquela pessoa e agora, emprestando o coração de Jesus, se torna mais fácil. Antes era impossível perdoar, mas agora, emprestando o coração de Jesus, se torna mais fácil. Porque o coração de Jesus vai me mexendo, vai me transformando e eu vou me tornando diferente. Porque a transformação vai chegando em mim. Está enxergando mal? Não está sabendo ver a alegria na tristeza? Não está sabendo ver a vitória no treino, no sofrimento daqueles 5 minutos? Peça a Deus os óculos dele. Mas eu te achava tão feio antes. Engraçado, eu não suportava aquele seu jeito de falar. Agora com os óculos de Jesus eu te vejo diferente. Eu te via com tanto preconceito, meu Deus do céu. Eu te achava um homem vulgar. De repente eu coloco os olhos de Jesus e te enxergo de um jeito diferente. Eu não tinha a menor paciência com você. E agora, com os óculos de Jesus, eu te vejo de um jeito. Parece que mudou. E às vezes está do mesmo jeito. O que mudou foi o seu jeito de enxergar. Olhe para suas mãos. Mãos que tantas vezes trabalharam e mãos que tantas vezes ficaram paradas sem fazer nada. Essa é a nossa vida. E pense que nessas mãos Deus resolveu colocar a sua felicidade. O presente está aí, só que está embrulhado. É preciso ter coragem de abrir o pacote. E dentro dessa caixa, Deus colocou um par de óculos. Esse é o seu presente. Para que você coloque hoje e possa enxergar um mundo diferente. E eu fico muito honrado de ouvir, por onde vou, os testemunhos das pessoas que tiveram as suas vidas transformadas
através deste programa. Também a minha vida é transformada aqui. Também eu inicio esse projeto, ou melhor, dou continuidade a esse projeto de ser livre, de quebrar todas as cadeias que possam me limitar como ser humano. Sabe, minha gente, cada vez mais eu me aproximo do Evangelho com essa convicção. É uma oportunidade feliz que nós temos de quebrar as cadeias que nos cercam. O Evangelho vai criando liberdade interior. Porque nós aprendemos na antropologia teológica que Deus faz a todos nós livres, como um dom. Da mesma maneira como eu posso falar que a semente condensa todas as possibilidades da árvore. Então a semente tem o dom de ser árvore. A semente tem o dom de ser árvore. Ela não precisou fazer nada para receber aquele dom. Todas as possibilidades da árvore estão condensadas na semente. Mas ela terá que passar pelo processo da tarefa. Isto é, vai ter que cair num solo propício, vai ter que receber a chuva, vai ter que permitir morrer para nascer árvore. Essa é a tarefa da semente. E que nós muitas vezes ajudamos a cuidar. Se você quiser uma árvore na sua casa, você planta desde pequenininha e você vai trabalhando aquela semente que foi plantada para que ela venha a ser a árvore que ela pode ser. A liberdade é a mesma coisa. Eu falo muito isso no livro Quem Me Roubou de Mim. A liberdade enquanto um dom. Todos nós somos dotados deste dom. Eu nasci para ser livre. A liberdade me foi concedida como um dom irrenunciável. É irrenunciável, não tenho como dizer eu não quero esse dom. Está em mim. Agora, eu terei de lutar no meu dia a dia para alcançar esse estado de livre. De homem livre. Você de homem livre, de mulher livre. Porque nós vamos ficando amarrados em muitas coisas. São muitas as situações humanas que vão prejudicando a nossa liberdade. A começar pela nossa educação. Porque quando nós nascemos, nós somos entregues a uma família. E as famílias não são perfeitas. Os nossos pais não estudaram psicologia para poder nos educar. Eles erraram muito conosco. Às vezes nós somos vítimas da falta de conhecimento dos nossos pais. A gente não reclama não, a gente só chega à conclusão para a gente poder dar passos numa maturidade que depois nos permita corrigir o erro com os nossos filhos. Quantos de nós trilhamos um caminho que não era o nosso, somente para agradar pai, somente para agradar mãe? Quantos de nós repetimos uma história triste, porque a gente ficou acorrentado nos defeitos dos nossos pais, e depois a gente reproduziu exatamente os mesmos erros deles? Então, a liberdade interior a gente começa a cultivar toda vez que nós temos a feliz oportunidade de passar pela vida de quem nos faz livres. E por aí a gente encontra muita gente com essa boa vontade de nos ver com amor, de nos ver com liberdade, de olhar para as nossas possibilidades, identificá-las e nos ajudar a fazer florescer. São os verdadeiros amores, né? Os verdadeiros amigos, os verdadeiros vínculos. Eu sempre gosto de salientar isso para mim e para os outros. O bom amigo, o bom amor, porque o amigo é um amor, é uma espécie, tenho até medo de ficar, de não ser bem compreendido. O amor entre amigos é o último estágio do amor na minha compreensão. Eu compreendo aquele evangelho que Jesus é colocado diante de umas questões que aqueles que estavam ao redor fizeram. Jesus, a mulher é casada com esse, depois que ele morre, ela casa com o irmão dele. Quando esse povo morrer todo, de quem que ela vai ser esposa? E Jesus diz que isso não é importante mais. Eu acredito que no último estágio do amor é a fraternidade. Pai e mãe experimentam isso com o passar do tempo, quando a mãe deixa de exercer o papel de mãe na vida do filho, quando ele não precisa mais daqueles cuidados que ele precisava antes, a relação vai modificando, vai virando amizade. Até o casamento é assim.
Com o tempo isso vira uma amizade bonita. Todos aqueles calores da sexualidade já estão acomodados, né? Tomara que dure bastante no seu casamento, né? Mas você pode ter certeza que o que vai segurar a relação ao final é essa fraternidade que se estabelece. O amor um pelo outro, o respeito, a admiração. Então, toda vez que passa pela nossa vida um amor fraterno, verdadeiro, sem os interesses da sexualidade, toda vez que você é olhado de maneira fraterna por alguém, ele extrai o que você tem de melhor e você fica mais livre. É tão bom a gente ser olhado com esse olhar que liberta a liberdade interior que a gente tem. Pessoas que nos fazem livres, porque tem algumas que são especialistas em nos aprisionar, não é? Basta olhar para a gente. Tem tanta expectativa no olhar dela que a gente não suporta o peso do olhar. Há algumas pessoas que às vezes dizem: você não gosta de mim? Você escuta muito isso, né? Não é que a gente não gosta, não. É que o outro nos olha com tanto peso que a gente não tem muito prazer de ficar perto. A gente precisa se educar para que a gente seja um promotor de liberdade interior do outro e naturalmente a gente promova essa liberdade em nós também. Porque é muito triste ser amarrado nas suas necessidades, nas suas mazelas. Jesus despertava todo mundo para viver essa liberdade. Jesus era especialista em quebrar o poder das cadeias que impediam aquelas pessoas de serem elas. E é por isso que o Evangelho, ele será sempre uma maneira muito interessante de fazer a tarefa de casa. De colocar essa semente para crescer. Porque é seu interesse ser livre. Quanto mais livre você for, maior será a sua capacidade de amar, maior será a sua capacidade de ser mãe, sem ser vítima dos seus interesses, de você olhar o seu filho como alguém totalmente diferente de você. Porque às vezes, porque não somos livres, nós queremos que os nossos filhos sejam exatamente aquilo que a gente gostaria que eles fossem. Isso não é amor, não, isso é projeção. Tem outro nome, é projeção. Mas somente depois que nós alcançamos a liberdade interior é que a gente é capaz de dar nome aos bois. É verdade, eu estou sendo injusto com ele. Eu não estou permitindo que ele viva a vida dele, porque na verdade eu gostaria que ele vivesse por mim aquilo que eu não consegui viver. Minha gente, nós não podemos perder tempo em ficar amarrados. Nós não podemos perder tempo em ficar amarrados nos nossos erros, nas nossas mazelas, ou naquilo que a gente já conseguiu alcançar de nós. E às vezes a gente fica acomodado, né? Não tem qualidade de vida. Toda vez que eu fico limitado àquilo que eu já alcancei de mim, a minha vida vai perdendo a graça. O bom é eu sentir que eu estou cavando dia a dia, é que eu estou fertilizando dia a dia a semente do meu ser, para que eu venha florescer e trazer todas as minhas possibilidades. Você sabe que uma coisa que me fez muito bem, eu terminei o ano um lixo, né? Um lixo humano. E eu, à medida que eu fui descansando, e eu levei muito a sério o meu descanso nessas férias, eu não aceitei nem meio compromisso. Eu vivi um tempo para me recompor, porque eu sabia que eu precisava disso. E uma coisa que eu senti, fruto do meu descanso, foi justamente o meu desejo de florescer como pessoa, que estava desgastado. Sabe, vontade de ler, vontade de estudar, vontade de pesquisar, vontade de me dedicar um pouco mais àquilo que estava tão esquecido em mim. É tão bom quando você aguça o seu desejo de crescer. Quando você se depara com as suas reais possibilidades. Fruto do Evangelho em nós. É um fruto do Evangelho provocando-nos a liberdade. Porque até o nosso querer, ele precisa ser libertado.
Se nós não colocamos os problemas de forma organizada e ordenada, eu até costumo dizer que a gente precisa criar situação para falar do problema. Às vezes a gente quer resolver o problema dando um grito e saindo da porta, pela porta fora. Não. Isso não resolve o problema, isso não é comunicação. Às vezes nós queremos resolver os nossos conflitos com os nossos filhos aos gritos, no momento que não é apropriado, num formato que não é apropriado. Às vezes marido e mulher querem resolver os seus conflitos sexuais também quando os ânimos estão exaltados. Não. Marca um jantarzinho, né? Organiza alguma coisa na sua casa só para você e ele. Ou quando é seu filho que está precisando ouvir alguma coisa. Meu filho, vamos sair comigo hoje? Só nós dois? Vamos jantar fora? Mas cria a situação. Não permita que o celular fique ali no meio interrompendo a comunicação entre vocês. Olha, nós vamos desligar o celular porque nós vamos ter meia hora de conversa. Durante meia hora você não responde seus WhatsApps, você não vê as suas redes sociais e eu farei o mesmo. Porque eu preciso ter uma conversa séria com você. Você estabelece o momento. Você marca no tempo que houve uma conversa para discutir um determinado assunto. Aí sim, a escuta e a fala ganham uma outra autoridade. Mas nós muitas vezes queremos resolver os conflitos, os problemas, sem termos criado a situação. Nós queremos resolver os nossos problemas sem falar e sem ouvir do jeito certo. Porque há um jeito certo de dizer as coisas. Às vezes nós vamos dizer algo muito pesado, muito difícil, e nós podemos fazer isso sem que isso pareça tão afrontoso ao outro. Vai depender da forma como nós fazemos. Um sorriso nos lábios para poder falar com mais serenidade, o tom de voz, tudo é um aprendizado. Posso dizer coisas pesadas ao outro e ele me ouvir de um jeito leve. O conteúdo era pesado, mas eu busquei uma forma de dizer leve. Eu, particularmente, acho que o formato da nossa comunicação precisa diariamente ser analisado e percebido. Nós muitas vezes não fazemos uma crítica da nossa maneira de falar. E às vezes também não nos perguntamos se nós estamos sabendo ouvir. Se a gente não sabe falar, se a gente não sabe ouvir, nós teremos muita dificuldade de ter relações saudáveis com os nossos filhos, com os nossos maridos, com as nossas esposas, com nossos irmãos e até mesmo com nossos amigos. É um aprendizado. E eu acho que a nossa vida cristã, ela perpassa todas as nossas dimensões. Inclusive, me ensinando um jeito de falar, um jeito de ouvir. Eu, porque sou cristão, devo ter um jeito específico de ouvir o outro. É meu empenho, é meu desafio. E a gente sabe muito bem como é interessante, como nos faz bem encontrar alguém que sabe ouvir. Às vezes nós andamos longas distâncias para termos a oportunidade de encontrar uma pessoa que é especialista em escutatória. Da mesma forma como andamos longas distâncias também para escutar uma pessoa que sabe dizer. Aquela pessoa que parece que abre caminho na nossa alma com a palavra que diz. São as pessoas naturalmente conselheiras que se exercitaram nessa arte. Mas isso não vem da noite para o dia, não. É exercício. Eu, por exemplo, se o Cristian vem me falar de um problema, se ele vem me contar uma situação que está pesada, está difícil para ele, eu posso, num primeiro momento, já criar uma indisposição de ouvi-lo. E não vou ouvir
ainda que eu escute tudo que ele me disse. O ouvir é diferente do escutar. Não é? É mais profundo. Você escutou o que eu disse? Escutei. Mas você me ouviu? Não, eu não ouvi. Porque aquilo não repercutiu dentro de mim. É apenas uma informação que eu não processei porque não senti junto com ele. Eu só ouvi quando eu senti o que ele me disse. Porque quando eu sinto, eu de fato me envolvo. Se eu não sinto, não houve envolvimento. Quantas vezes você tenta dizer alguma coisa ao seu marido e você percebe nitidamente que ele não está sentindo com você? Então o problema continuou sendo só seu, muito embora o problema o envolva também. É uma dificuldade no relacionamento que ele tem um nível de responsabilidade, mas você diz para ele e ele não ouve o que você diz, porque ele não sente com você. A solidão só termina, minha gente, quando nós percebemos que o outro está sentindo com a gente. Quando o outro foi capaz de assimilar as suas palavras e lhe dar um feedback, lhe dar um retorno. Geralmente com palavras que começam assim: eu compreendo o que você está dizendo, reconheço que eu também tenho uma parte neste erro, vamos lutar juntos. Vou fazer de tudo para ficar atento, para que isso que está errado entre nós possa ser reencaminhado, possa ser consertado. Agora, se o outro não sente comigo o que eu estou dizendo para ele, o problema continua sendo só meu. Aí a sensação de solidão continua me atormentando, continua me dificultando, e o vínculo deixa de ser. Ele deixa de existir. Embora continuemos casados, embora continuemos irmãos, continuemos mãe e filho, pai e filho, amigos, o vínculo continua no seu nome, mas não continua na sua prática. Ele não tem repercussões na prática. Toda vez que nós somos confrontados por uma realidade que de fato nos diz respeito, a honestidade que nós precisamos ter é considerar aquilo que está sendo dito para nós. É uma questão de honestidade. E uma questão de amor ao outro também. Se eu amo, como esse rapaz ama essa mulher, é preciso que o enfrentamento seja uma manifestação do amor. Às vezes nós não acreditamos no amor enquanto enfrentamento. É justamente dizer a verdade para o outro. Colocar o outro a par de tudo aquilo que você está sentindo sozinha. E este enfrentamento, ele encaminha as soluções. Vamos pedir a Deus hoje a graça de também sermos curados como este cego foi. Desculpe-me, como este surdo e mudo foi. Eu também preciso ser curado na minha capacidade de ouvir. Às vezes eu escuto muito mal. Eu escuto, mas não estou ouvindo. Eu preciso ter a sensibilidade de sentir com o outro. Pode ser que você também viva o mesmo limite que eu. Você também perceba esse limite em você. Nem sempre você consegue se envolver com aquilo que o outro está lhe dizendo, e por isso você não leva a sério. Muitas transformações deixaram de acontecer na sua vida. Você deixou de contribuir com o funcionamento familiar porque você não faz questão de ouvir o que os outros estão dizendo. Você só escuta, mas não ouve. E às vezes o seu casamento, a sua relação familiar, a sua filiação, a sua maternidade, a sua paternidade, a sua fraternidade, sua amizade, poderá ser muito melhor se você tiver a coragem de deixar cair as escamas do ouvido. E também ser curado na maneira de falar. Pode ser que você esteja machucando muito os outros quando você diz. Pode ser que sua fala esteja muito arrogante, que você esteja muito cheio de razão. Você não ganha muita coisa com isso.
Pelo contrário, às vezes você perde a confiança do outro. É muito difícil acreditar numa pessoa arrogante. Quando nós somos arrogantes, nós perdemos a nossa autoridade. Nós perdemos a capacidade de comunicar. Ninguém gosta de ouvir uma pessoa arrogante. Às vezes nós estamos com toda a razão, mas nós somos tão arrogantes quando nós dizemos que nós retiramos toda a autoridade do que a gente está dizendo. Aí parece mentira o que nós falamos. Nas nossas relações de trabalho, a gente não ganha nada com a arrogância. Agora a gente ganha com a palavra conselheira, com a palavra amorosa, com a palavra que demonstra um interesse pelas soluções, pela palavra que demonstra um desejo de encaminhar o melhor para nós. E por que a gente insiste num formato que não ajuda a resolver? Por que insistir num formato, num jeito de ser gente que não contribui em nada nos meios onde nós frequentamos? Vamos deixar cair por terra a arrogância da palavra. Vamos aprender os formatos mais amorosos. Volto a dizer, há uma forma de dizer coisas pesadas, sérias, graves, de um jeito leve, de um jeito amoroso. A gente ganha muita confiança do outro quando nós abrimos mão da nossa arrogância. É a verdadeira liderança. O líder é aquele que é capaz de convencer os outros do bem que ele propõe de forma leve e de forma serena. E é muito bom a gente ser liderado por pessoas assim, que são capazes de propor desafios, mas com leveza. Por isso que nós somos fascinados pela palavra de Jesus, que continua nos motivando coisas muito difíceis, porque não mudamos uma vírgula do que Jesus nos propôs. Continua sendo dura a palavra do Evangelho. Continua sendo muito difícil a proposta que Ele nos fez. Mas Ele o fez de maneira tão amorosa, de maneira tão carinhosa, tão misericordiosa, que ainda hoje nós continuamos acreditando na possibilidade de que essa proposta só nos faça bem. Como nos disse o Evangelho de hoje. Jesus passou fazendo o bem. Foi só o que Ele fez, o bem. Quando ouviu e quando disse. Iramos a mesma coisa. Façamos do mesmo jeito. Porque nós vamos fazer muito bem àqueles que passarem por nós. Ou porque nós ouvimos certo, ou porque dissemos o que precisava ser dito. A salvação do outro passa, muitas vezes, pela nossa capacidade de ouvir, pela capacidade de dizer. E a nossa salvação também nos chega quando alguém nos ouviu do jeito certo, ou então nos disse o que precisávamos